Terceira é o seguinte: suponha que sua massa seja de 60 quilogramas. Opa. Se você subisse em uma balança de farmácia para saber seu peso, quanto o ponteiro indicaria se estivesse num planeta em que a gravidade vale 5 metros por segundo? Aí é aquela questão. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui no outro slide aqui. Massa, que é representado pela letra M. Deixa eu ver se eu acho o símbolo aqui rapidinho. Peso ou peso, tá? Lembrando que força-peso ou peso é a mesma coisa, tá? O nome correto é força-peso, mas a gente chama popularmente de peso. Então, o que ela tem que saber é que a massa é diferente do peso. Então, ela tem que guardar. Esse sinal aqui fala para ela que é diferente, tá? Deixa eu copiar aqui. Ela sabe que sinal é esse? Vou colocar aqui, diferente. Pronto. Tá. Bem, então olha só. Suponha que você suba numa balança de 60 quilos. Não, a massa seja de 60 quilos. A massa seja de 60 quilos, tá? Então, esse é o valor da massa. Se você subisse uma balança de farmácia para saber seu peso, quanto ponteiro indicaria se estivesse no planeta onde a gravidade vale 5 metros por segundo ao quadrado? Então, ela vai usar essa forma aqui, ó. Força-peso igual a massa vezes gravidade. Então, ó, peso, massa, gravidade. Pergunta para ela se ela sabe o que precisa encontrar aí, fazendo um favor. Espera aí que ela está tentando me explicar aqui alguma coisa. Tá, vou esperar. Sabe quanto que é a massa, o peso da Terra? Ela tá falando, vai dar uns 100 milhões de Não, quilos? não, a massa da Terra, vou colocar aqui. Vou pesquisar aqui, mas, salvo engano, é 6 vezes 10 a 24. Deixa eu colocar aqui. Só conferir aqui. Tu vê em quilogramas quanto que é a massa da Terra. É isso mesmo. Eu vou colocar para ela, vou colocar aqui no outro slide aqui, para ela saber. A massa da Terra é igual, é aproximadamente, tá? Mas igual 6 vezes 10 a 24. Fala para ela que isso quer dizer isso daqui, ó. 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Opa. 6. Vai colocando 24 zeros. 9, 12, 15, 18, 21, 24. É isso daqui. Não sei se você vai saber o sinal disso, mas é mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão, septilhão. Vou escrever aqui, ó. 6,
Eu falei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão, setilhão. Quilos. Fala para ela. Muito alto, né? Ela ficou impressionada. É muita coisa. Tá bom? Mas ela entendeu a questão? Vamos voltar de novo na pergunta. Tá. Então, ó, para saber seu peso. É aqui que é a charada, tá? Para saber seu peso. Nossa, ficou ruim aqui. Vou colocar uma cor mais clara aqui. Para saber seu peso. Então, ela quer esse daqui, ó. Opa, desculpa aí que eu mudei aqui. Depois, ô Laurino, você fala para ela o seguinte: quando sobe na balança, a balança indica a massa, o quilo, tá? Só que essa daqui, ela não vai indicar a massa, ela vai indicar o peso, tá? É uma balança porque as balanças comuns, o que que elas fazem? As balanças de farmácia, essas de farmácia que se tem aí nas cidades, elas tiram o valor da gravidade. E de modo que quando suba, só mede a matéria, né? A massa da matéria. Essa daqui, ele não tirou a gravidade. Ele vai medir tudo, tá? É essa pequena diferença do caso real para o caso do problema, tá bom? Repetindo, no caso real, as balanças só medem a massa, retiram o valor da gravidade. Essa daqui ele quer contar tudo, tá bom? Completo tem uma massa. Fala para ela que não vamos para a questão 4, que aí ajuda a entender a questão 3, compreender melhor. Mas assim, na questão 3, olha só, ele deu a massa. Vou voltar na questão 3 rapidinho. Deu a massa. Massa seja de 60. Se subisse uma balança para saber o peso, pode ver que está em azul. O ponteiro indicaria num planeta em que a gravidade vale 5, tá? Então ele quer achar o peso, letra P, de peso, M de massa, G de gravidade, tá? Ela mesmo. Tá bom? Aí eu vou para a questão 4, que aí auxilia essa diferença de massa e peso. Pode ser? Tá, vamos lá. Então tá, questão 4. Olha o que diz. Um astronauta com traje completo tem massa 5 quilogramas. A massa. Ao ser levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade, ó, agora ele vai para a Lua, vou colocar aqui de uma outra cor, onde a aceleração da gravidade, de novo, ó, vou colocar aqui, ó, a aceleração da gravidade é igual a 1,6. 1,6. Sua massa e seu peso serão massa e peso. Deixa eu ver aqui. Fiz errado aqui. Aceleração da gravidade é de vermelho. Só mudar a cor aqui. Sua massa e seu peso serão respectivamente. Aí vamos lá.
colocar aqui uma observação aqui na outra folha. A massa de um corpo na Terra ou na Lua é a mesma. Vou colocar ou não, e na Lua, né? E na Lua é a mesma. Eu vou até colocar aqui, ó. A massa em qualquer lugar que for não muda. Por que não muda? Porque é uma propriedade do próprio corpo. Vou colocar aqui, ó. Não muda porque é uma propriedade do próprio corpo. Cada corpo tem sua massa definida e inalterável. Tá? O termo inalterável aqui é não muda. Vou colocar aqui da mesma cor para entender. Inalterável é que não muda. Beleza? Pergunta se ela entendeu isso. Faz uma pergunta assim, ó. Mano, Pergunta para ela qual é a massa dela atualmente, mais ou menos, tá? Só faz uma pergunta para mim. Pergunta onde ela descobriria a massa dela, para saber se ela entendeu aquela questão. não. Não sabe dizer, não. Fala para ela, subindo numa balança de farmácia, por exemplo. Ou no hospital. Pronto. Então, agora olha só, ela tem noção de massa, porque é mais ou menos o que eu pensei. Ela deve ter em torno de 50 quilos mesmo, por aí. Então, olha só, pergunta para ela. Se ela fosse para um outro país, qual seria a massa dela? Parece que ia ser igual. Exatamente. Agora imagine que ela pudesse ir no Sol, ir para o Sol, ficar lá no Sol, supondo, tá? Qual seria a massa dela lá? 50. Se ela fosse para a Lua, Igual também, 50. é isso. A massa não vai mudar. Resumindo, a massa, se ela for em outro lugar do planeta, se ela for para outro planeta,
Se ela for para um outro lugar, um satélite igual à Lua, né? Fala assim, um lugar igual à Lua, a massa vai ser sempre a mesma. Pronto, entendi. Agora, Aqui entendi. agora, fala para ela, o peso não. Uhum. Aí vamos lá. Por que não? Vou falar, vou explicar. Vou colocar aqui. Fala para ela o seguinte, ó. A massa não muda, o peso muda, pois depende tanto da massa como da gravidade. Antes da gente jogar nessa frase aí, só uma sugestão. O peso nela na Terra seria massa vezes gravidade, tá? Aí fala para ela que eu vou colocar GT, PT, que é peso na Terra e massa na Terra, tá bom? Fiz errado aqui. Peso na Terra e o GT é massa na Terra. Não, GT é gravidade na Terra, perdão, gravidade, perdão. Eu vou até colocar aqui para ela saber. Vamos com calma. Peso na Terra. IMT, GT, gravidade na Terra. Então, olha só. Então, peso na Terra e a gravidade na Terra. Eu vou colocar essa frase aqui depois. Deixa eu mudar aqui. Vou colocar ela aqui na próxima, aqui. Próximo slide. Vamos fazer com calma aqui. Vou tentar salvar isso daqui e depois mandar para ela também, tá? Mas aí ela assistindo a aula fica melhor, né? Aí olha só. A gravidade na Terra, fala para ela, gravidade na Terra tem um valor fixo de aproximadamente, né, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Costuma ter esse valor. Fala que para ela que é um valor que já foi testado, tá? Um valor que foi comprovado. Fala para ela que é sempre 10. Fala para ela o seguinte, Uhum. o valor real dele não é 10, é 9,8, mas a gente arredonda para 10. Para facilitar até o cálculo, tá bom? Beleza? Uhum. Entendeu? Então tá. Aí olha só, ela falou que a massa dela é 50, não é isso? Não foi isso que ela falou? Sim. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Vou colocar as cores diferentes, né, para ficar mais fácil. Vamos lá. O peso eu estou colocando de cor, se eu não estou enganado, azul. Não, o peso eu estou colocando de cor aqui, rosa. A gravidade eu estou colocando de cor vermelha. Então vai ficar assim, ó. Peso, massa azul,
e gravidade vermelha. Beleza. Aí, olha só. Deixa eu aproveitar aqui e já inseri um negócio. Ó. Na Terra, a gravidade é 10. Na Lua, vou colocar aqui, na Lua, a gravidade ela vale 1,6. Ou seja, na Lua ela é menor do que na Terra. Então, ó, vamos lá. A massa dela na Terra e na Lua, igual. 50 aqui, 50 lá. Pergunta se ela entendeu isso. Ela entendeu o que ela falou, mas só pergunta assim. Entendi, entendeu? Agora, o peso, olha só o que vai acontecer, o que vai mudar. Ó, eu vou escrever a mesma fórmula dos dois lados para ela compreender. Ó, vou colocar aqui, ó, peso na Lua para ela entender a diferença, tá? Ó, então vai ficar assim, ó. Deixa eu salvar isso daqui. Vai ficar assim, ó. Peso na Terra, 50 vezes. Deixa eu colocar de cor azul aqui. 50 vezes 10. Na Terra. E na Lua, 50. Fala, aí você mostra para ela o seguinte, ó. Ó, fala para ela focar aqui, ó. Observe que a massa não mudou nem na Terra e nem na Lua. 50, 50. Agora a gravidade, 1,6. Aí, ó, esse valor que eu vou destacar o que mudou, sublinhar, ó, o que está diferente. Está sublinhado. E o que está igual, eu vou destacar aqui, ó, pintando ele. Tá? Pintando ele. Com a cor azul mesmo. Aí não vê, né? Pintar um azul mais claro aqui. Ó. Pronto. Então, ó, o que está igual está pintado. O que está diferente está sublinhado. Aí qual vai ser o resultado final disso daí? Vamos fazer aqui embaixo. 50 vezes 10 dá quanto? 500. Nossa, aqui tem um 500. E aqui? 50 vezes 1,6, nem sei quanto que é. Deixa eu fazer o cálculo aqui, rapidão. Oitenta. Pronto. Aí, ó, o que mudou? O peso na Terra. Opa, deixa eu melhorar aqui. Cadê aqui? Peso na Terra e o peso na Lua. Então, ó, mudou o quê? O peso. A massa mudou? Não. E por que o peso mudou? O que fez o peso mudar? Deixa eu inserir aqui. O que fez o peso mudar é a gravidade. O que fez o peso mudar é a gravidade. Eu queria deixar essa linha mais destacada, mas deixa para lá.
Pergunta se ela entendeu agora a diferença do peso para a massa. Por que o peso mudou e a massa não? Sim, consegui entender, fácil. Então vamos lá, vamos recapitular. Vamos lá, resumindo. A massa não muda, porque a massa é própria do corpo. Agora, o peso muda, porque depende da massa, que não muda, mas também da gravidade, que muda. Por isso que o peso vai mudar de um lugar para o outro. Porque a gravidade acaba sendo diferente. Aí, assim, só para ela entender melhor, por que, se ela fosse para outro país, não mudava o peso, além da massa? Porque lá é a mesma gravidade aqui no nosso país, ou no local onde ela está. Uhum. Beleza. Aí nós íamos fazer o quê? Estava na 3. Aqui, ó, depende tanto da massa como da gravidade, né? Isso que você queria, né? Agora tá explicado isso aqui também, Sim, né? uhum. Tá, aí, essa é para responder a 4. Fala para ela, então, o seguinte. Qual alternativa aqui ela acha que é? Ela teria duas possibilidades, tá? Mas não fala isso para ela, não. Mas vamos ver se ela entendeu. Eu vou ler aqui, ó. Ela fala para ela ler e responder de cara ela acha que é. Porque, lembra, a massa aqui está de 100 quilos. Então, só tem duas alternativas que tem essa massa. Ela vai ter que responder. Então, ela fala assim, ó. Sem calcular o peso, fala para ela, sem calcular o peso, qual ela acha que seria a alternativa? Qual... Então, os primeiros valores aqui ó, são massa. Eu vou colocar da mesma cor. Primeiro eu vou esperar ela responder, tá? Depois eu vou colocar da mesma cor para ela entender o respectivamente. Algum valor 100? Pergunta para ela. Na A. A tem. E a C? Fala para ela. Na C também tem 100. E aí? Também. É a A ou a C? Aí fala para ela o seguinte, ó. Como é que ela vai descobrir? Ela tem que saber se o peso é 160 ou 192. Eu vou colocar aqui a cor para ela poder diferenciar, tá bom? Ó, todos os de azuis são massa. Explica para ela, todos que eu estou colocando de cor azul, massa. E todos que eu estou colocando de cor rosa é o peso. Aí explica para ela o seguinte, ó, como tem duas respostas que tem massa 100, para ela achar a resposta correta, ela tem que achar também o peso. Ela vai ter que usar essa fórmula aqui, ó. Deixa eu jogar um pouquinho para cima aqui.
Então, ela vai ter que achar essa fórmula aqui, ó. Peso igual a massa vezes gravidade. Peso igual a massa vezes gravidade. Deixa eu colocar ela aqui. Ela vai ter que usar essa fórmula aqui, ó. Pode diminuir um pouquinho aqui para caber aqui embaixo aqui, sem precisar ficar do lado aqui, senão ela se perde. Beleza. Para ter que achar essa fórmula aqui, ó. Peso igual a massa de azul vezes a gravidade. Ela vai ter que achar isso daí, beleza? Porque a massa ela já tem, ela já sabe. Fala para ela que a massa está certa. Mas como ela precisa encontrar também o peso, ela vai ter que usar essa fórmula para poder achar. Tá? Pede para ela fazer a conta no caderno? Tentar fazer? É, exatamente. Mas ela não precisa fazer agora não, tá? Ah, sim, depois. Não, é para depois, é porque assim, senão já, daqui a pouco encerra a reunião. Eu coloquei para até 11h30, daqui a pouco vai travar aqui. Essa daqui